Olá! O papo literário de hoje é com o escritor e tradutor gaúcho César Alcázar. Ele esteve aqui em Bagé no ano passado, no finzinho do ano passado, participando do primeiro Fest Fronteira Literária. Obrigada pela tua presença aqui, César. Muito obrigado. Bom, queria que tu iniciar contigo, assim, que contasse desde o princípio, né? Quando é que começou a tua paixão por literatura, por histórias em quadrinhos, que é o teu foco? Bom, exatamente eu não sei dizer, porque desde que eu me conheço por gente, como se diz, eu gosto de histórias, mesmo antes de aprender a ler, e gosto de quadrinhos. Então sempre foi algo muito natural para mim procurar livros. Talvez tenha muito a ver com a minha mãe, que era bibliotecária, além de professora de história. Então eu tenho um interesse muito cedo na minha vida por esse tipo de livros, livros de aventura, livros históricos. Então é algo que praticamente nasceu comigo. E eu sempre tive essa paixão, mas eu só comecei a escrever mesmo ficção com intenção de ser publicado, de ser um escritor a partir de 2008. Antes disso eu já escrevia há muitos anos, mas não ficção. Eu escrevo ainda sobre cinema. Eu tenho uma série de livros publicados e artigos de cinema que são todos anteriores ao meu envolvimento com escrita de ficção. E mais ou menos uma coisa levou a outra, porque assim como eu tenho essa paixão pelo cinema e escrevia sobre filmes e sempre li muito, nunca deixei de ler, chegou um momento que deu vontade de escrever para além da crítica ou dos artigos. Então eu comecei aí a esboçar minhas primeiras histórias. E teve algum fato específico que te deu assim, a luz, não é, agora é a hora de escrever ficção? Eu fui músico por muitos anos também, então todas as minhas opções e meus gostos têm a ver com criação de alguma forma. E eu mais ou menos que me aposentei, digamos assim, da música em 2006. E eu senti a falta de um trabalho criativo. Então acho que esse término do meu envolvimento com a música, embora eu toque até hoje, eu acho que foi o que me motivou a procurar outros meios de criação. E como é que surge assim a questão das histórias em quadrinhos, de se dedicar ao HQ e, enfim, à ficção com desenho? Enfim? Bom, eu, como eu disse, desde muito cedo gosto de histórias em quadrinhos. Por um bom tempo, assim, do meio da adolescência até o início da idade adulta, eu deixei um pouco de lado. Depois de adulto eu voltei a ler porque eu descobri um outro universo de quadrinhos que eu não conhecia quando mais jovem, e quadrinhos adultos, que aqui no Brasil se tem ainda uma imagem do quadrinho voltado ao público infantil juvenil e infantil, digo. E o quadrinho europeu, por exemplo, ele é muito mais voltado ao público adulto do que ao público infantil. Se a gente pegar países como a França ou como a Espanha, a produção de quadrinhos ela é bem adulta e tem um respeito, digamos assim, um nível de conhecimento equivalente ao da literatura. Aqui, como se pegou muito a imagem dos quadrinhos americanos, há ainda essa visão do quadrinho como uma arte inferior à literatura. Mas aí, como eu tomei conhecimento desses outros quadrinhos e eu vi que algumas das minhas obras, principalmente as de fantasia histórica, fantasia medieval, dialogavam muito com o que eu gostava também de quadrinhos, eu achei, puxa, seria muito bom, seria muito interessante se eu conseguisse transpor isso para quadrinhos, mas eu não desenho, eu sou escritor. Eu tive muita sorte de, por intermédio de um amigo meu que é editor de quadrinhos, conhecer um desenhista que queria trabalhar com quadrinhos e queria desenhar história exatamente desse estilo que eu escrevia, de fantasia medieval. Ele queria desenhar uma história com vikings e eu queria alguém que desenhasse algo no estilo que eu escrevia. Então foi perfeita essa combinação. Esse artista é o Fred Rubin
que é de Santa Maria. E aí então a gente começou a adaptar os contos do Cão Negro, que é uma história que se passa na Irlanda medieval, Irlanda do século XI, durante as invasões vikings, para quadrinhos. Primeiro, essa série começou como webcomic, né, sendo publicada online no site Outros Quadrinhos. Aí surgiu o convite da editora AVEC de Porto Alegre para publicar isso em formato físico, e aí saiu no ano passado Coração do Cão Negro, que é o primeiro volume, e esse ano a gente lançou aqui a Canção do Cão Negro, que já é o segundo volume da série. Além desse, eu tenho uma outra história em quadrinhos com outro artista que se chama Música do Quarto ao Lado, que é de outro estilo, é uma história em quadrinhos de terror, que foi publicada um pouco antes do primeiro volume do Cão Negro. E como é que é? Como existe muito, como tu mesmo já citou, assim, os quadrinhos americanos e próprios brasileiros, né? Turma da Mônica, enfim, que é o que a gente é massificado, né? Como é que é encontrar o teu público com os teus livros? Como é que é? Existe essa concorrência? Existe uma concorrência, uma coisa assim? Ou tu já tens o teu público específico que já procura a tua obra? Por enquanto, o mercado ele está todo dividido em nichos. Né? Há um público bem forte do quadrinho autoral brasileiro. Que aqui no Brasil, eu acho que o único quadrinho massificado é o da Maurício Souza Produções, que além dos quadrinhos regulares da Turma da Mônica, tem a série Graphic MSP, que é uma versão, como é que eu posso dizer, mais elaborada, tanto conceitualmente quanto em termos de arte, dessas mesmas histórias da Turma da Mônica. Mas, além disso, o mercado é dominado pelo quadrinho americano. Porém, principalmente nos últimos anos, há uma procura que aumenta cada vez mais pelos quadrinhos brasileiros. A gente vê muito nos eventos de quadrinhos. A procura, e também pela internet, nos blogs, sites e redes sociais também, muita gente dedicada a divulgar essa produção. Então, é um cenário bem melhor do que era anos atrás. Ainda tem muito que crescer. Aliás, até falar em mercado talvez já seja pensar um pouco mais alto, porque ele ainda está muito longe de ser algo sólido como mercado profissional, né? Hoje em dia, o pessoal que trabalha com quadrinhos no Brasil e que queira viver com esse trabalho tem que trabalhar para o exterior, ou para o mercado europeu, para o americano. Então aqui ainda está um pouco longe desse profissionalismo. Claro que existem várias opções. Hoje mesmo no evento, o Marçal Alves Branco provavelmente vai fazer uma defesa do mercado independente, longe das editoras, longe das livrarias, que também está cada vez mais forte. Mas ainda há muito espaço para profissionalização. Eu espero que isso venha a acontecer um dia, mas ainda é um caminho longo. O público a gente tem visto que está crescendo bastante. Há um interesse hoje em dia que não existia há 10 anos atrás. E existe um perfil específico esse público? Olha, eu não saberia te dizer, porque o público de quadrinhos ele é muito variado. Há pouco tempo eu estive na Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Foram 4 dias de evento e um público muito diversificado passou por lá. Desde pessoas na terceira idade a pessoas muito, muito jovens comprando, indo nas palestras, conhecendo mais os trabalhos. Então, é um público muito diversificado, mas com esse interesse por quadrinhos, e quadrinhos brasileiros, distante daquela produção massificada, principalmente americana, que até o quadrinho europeu não tem tanta inserção aqui no Brasil. E como é que tu te preparou, assim, porque é uma linguagem muito diferente, né? É um processo de escrita assim, tudo diferente. É como aprender um idioma diferente. Sempre que a gente muda de uma mídia para outra, tem que haver um aprendizado. A literatura em prosa, ela é muito diferente do roteiro. São preocupações completamente diferentes. Tanto um roteiro
de cinema, um roteiro audiovisual, quanto um roteiro para quadrinhos. Cada um tem as suas características próprias. E a questão chave é a pesquisa, sempre a pesquisa. A pesquisa é a melhor amiga do escritor em todos os momentos, tanto na escrita da ficção, quanto na produção de quadrinhos ou de cinema. A gente tem que estudar, não adianta. Tem que pesquisar, buscar livros ou cursos, oficinas e reaprender, né? Ou melhor, aprender uma nova linguagem. E tu tem uma rotina de produção? Não tenho. A minha produção é bem caótica. Ao contrário do que geralmente se fala em oficinas e cursos, que se ensina a ter uma disciplina, eu até hoje não consegui funcionar dessa forma. Eu sou tradutor, editor, escritor, freelancer. Eu não tenho um trabalho fixo. Então, ao mesmo tempo que isso exige uma certa disciplina da minha parte para trabalhos como de tradução, eu sou extremamente disciplinado, mas na hora da criação eu não tenho essa disciplina nas minhas próprias criações, né? Eu às vezes passo semanas sem escrever, às vezes se tem algum trabalho já prometido, aí o prazo de entrega dá uma inspiração final. Mas eu tenho uma dinâmica bem diferente dos trabalhos encomendados, digamos assim, principalmente de tradução, com a minha criação pessoal. E como é que é, falando as traduções, né, como é que é isso, né, porque a tradução tu pega a história de outra pessoa, né, que outra pessoa pensou, enfim, e tu vai traduzir, mas tu tem que conhecer aquela linguagem sendo utilizada. Como é que é para fazer uma tradução? Como é que é para ti esse processo? Bom, eu traduzo na maior parte quadrinhos. Sim. E como eu já tinha uma experiência tanto com a escrita de prosa quanto da escrita com quadrinhos, foi talvez um pouco mais fácil. Não que todos os tradutores precisem ser escritores também. Aliás, tem grandes tradutores que não são autores de ficção. Mas pelo menos para mim, eu acho que ajudou muito a verter os trabalhos do inglês para o português, porque eu já tinha um conhecimento e eu traduzi muito na área da literatura fantástica, que é a área em que eu atuo na maior parte. Mas a tradução é sempre um desafio, né? Porque a gente pega um estilo de um outro autor e tenta reconstruir esse estilo em outro idioma. Quando a gente lê uma tradução, a gente jamais vai estar lendo o autor original. Isso as pessoas têm que ter em mente. É um trabalho reconstruído pela visão de outro autor. Então é uma questão autoral também, tanto que a gente recebe direitos autorais pelas traduções. Deveria receber, nem sempre recebe, né? Outros problemas do nosso mercado brasileiro. Mas ele é também um trabalho de criação, mas claro que a gente está preso ao trabalho original, à ideia original. A gente tem que reproduzir ao máximo aquela ideia em outro idioma. Claro que os conceitos de fidelidade mudam bastante de profissional para profissional, porque uma mesma frase pode ser traduzida de diversos modos. Até quando eu comecei a traduzir, eu estudei muito isso, principalmente usando obras que têm muitas traduções. Eu lembro de uma época que eu peguei várias frases do livro Morro dos Ventos Uivantes, que tem diversas traduções para o português, e a mesma frase, em 5 traduções diferentes, a frase era diferente em português. Aí foi uma ideia de perceber qual que se encaixava melhor no meu conceito de fidelidade, de transposição, e a partir daí moldar o meu próprio estilo de tradução. Então, algumas traduções são mais desafiadoras que as outras, sem dúvida, mas cada uma apresenta um problema, digamos assim, diferente para ser resolvido. E tu já conseguiu decidir o que tu prefere fazer? Se é tradução, se é história em quadrinhos, se é ficção em prosa?
Olha, eu gosto mais da escrita de ficção em prosa, embora ela seja, pelo menos para mim, mais difícil do que trabalhar com roteiros, porque a preocupação com o estilo na escrita de prosa é muito maior, porque a preocupação com o roteiro ela é diferente, ela é mais com ritmo, com fluência das cenas, no caso de quadrinhos, com o ritmo e a transposição de páginas, uma página para outra, enquanto que na escrita de prosa é frase a frase, uma construção, um parágrafo, os diálogos, o ritmo. Então, embora eu considere mais difícil a escrita de prosa, ainda é a que eu gosto mais. E tem algum trabalho novo vindo aí? Bom, em abril do ano que vem eu vou lançar uma coletânea de contos policiais chamada A Culpa é da Noite e Outras Histórias de Crime, que ela compila algumas histórias que eu já publiquei em outras antologias e mais alguns contos inéditos, mas vai ser o meu primeiro livro todo nesse estilo. O volume 3 dos Contos do Cão Negro deve sair pelo fim de 2018 e talvez tenha algum outro trabalho que está em andamento que a gente ainda não tem uma noção exata de quando sai, como sai, mas é provável que tenha mais algum trabalho. E tem algum autor assim que te inspira? Autor ou autora? Não, diversos autores. Mas tu siga uma linha assim? Olha, talvez o autor que mais me influenciou até hoje foi o Robert E. Howard, que hoje em dia é mais lembrado como criador do Conan. Cão Negro, principalmente, foi muito inspirado no ciclo celta do Howard, que são histórias que se passam no mesmo período histórico que eu desenvolvo aqui. Bom, e para finalizar, a gente sempre pede uma dica de leitura do entrevistado. Então, queria que tu desse para os nossos telespectadores uma dica de leitura, um livro que tu tenha, ou enfim, uma revista que tu tenha gostado muito. Bom, recentemente eu li um livro chamado Armadilha Mortal, é um livro de contos do escritor argentino Roberto Alto, que eu achei espetacular. É literatura policial latino-americana, bem argentina, bem característica, e eu achei maravilhoso. Cada conto assim é muito, muito, muito inteligente e muito original, e são histórias dos anos 30 e muito pouco conhecidas aqui no Brasil. Então eu recomendo bastante. Bem, obrigada então, Celso, por ter aceito o nosso convite de estar aqui. E o Papo Literário volta na próxima semana. Até lá!